Isso. Bom, nós vimos semana passada, né, o sistema tegumentar, a pele, como que ela funciona, quais são as suas camadas, né, as camadas mais superficiais, as camadas que têm melhor circulação e tudo mais. E agora nós vamos ver, assim, algumas reações que acontecem dentro desse sistema tegumentar, né? O que pode dar errado ali? Então, eu vou apresentar algumas doenças dermatológicas, né? Algumas patologias dermatológicas. Existem inúmeras, né? Mas eu vou falar para vocês, assim, as que mais se destacam dentro das atividades, né? Que mais aparecem dentro de consultório, as maiores reclamações que a gente tem de doenças dermatológicas. Então, vamos lá. Uma das mais conhecidas é a psoríase, né? Que é essa formação de placas vermelhas e grossas sobre a pele. Isso acomete hoje muitas pessoas dentro da nossa situação populacional. É uma doença que vem crescendo, né? E é caracterizada pelo quê? Por uma doença inflamatória da pele. Ela não tem cura e ela se apresenta de forma crônica, né? Por ela ser uma doença incurável, muitas das vezes a pessoa carrega esse problema para o resto da vida. Uma característica bem marcante da psoríase é o quê? Lembra quando eu falei para vocês que a camada mais externa, né, da pele, ela é queratinosa e ela é renovável de 21 a 30 dias, né? O que que acontece? A gente descama, a gente perde pele. Por isso, quando a gente, muita da poeira, da sujeira que a gente varre numa casa durante, por exemplo, uma semana, que você deixa de varrer, a maioria delas é o quê? É pele mesmo que se solta, se desprende do corpo das pessoas que moram com a gente. Então, a gente tem uma descamação e uma renovação celular muito rápida, como eu disse para vocês. Por ser um tecido de proteção, ele sempre tem que estar bem íntegro. Por isso que a renovação celular é muito rápida do nosso sistema tegumentar. Então, a gente tem uma perda de pele, uma descamação de pele, assim, muito rápida, extremamente proliferativa. E o que que acontece na psoríase, né? Essas peles mortas que a gente tem, né? Queratinizadas, enrijecida, que vai se desprendendo da pele, na psoríase, em certos lugares, ela não se desprende. Então, ela fica. Por isso que a gente fica com essa característica de placas de pele dura em algumas regiões, né? Então, essa pele não se solta, ela fica ali, causando um enrijecimento, causando desconforto, né? Muita coceira na região e acaba se machucando aquela pele. Por quê? Porque também acaba sendo uma pele mal nutrida, uma pele bem ressecada e bem dura, enrijecida, podendo provocar o quê? Rachaduras, né? Por isso que a psoríase, ela machuca, né? As pessoas que coçam demais, além do ato de coçar, agredir a pele, como a pele forma essas placas, ela trinca e aí acomete as camadas mais profundas, então machuca mesmo, né? E ela é uma doença que ela não é contagiosa, ela não é contaminante. Muitas pessoas têm isso em mente e às vezes fica até com medo de tocar, às vezes até tem um certo receio de ter contato com essas pessoas por conta disso, porque acha que você pode pegar esse tipo de doença. E na realidade não, tá? Geralmente, ela tem um caráter genético, em 30% dos casos. Então, é uma doença herdada familiarmente, né? Hereditariamente. Então, se a sua avó teve, o seu pai teve, ou alguém da família teve, você tem
grandes possibilidades de herdar esse gene e desenvolver a psoríase, né? Lógico que são apenas 30% dos casos, né? Geralmente, o que que acontece? A psoríase, ela tem um fundo emocional muito grande. Então, pessoas depressivas, pessoas que passaram por um trauma muito grande, pode desenvolver, sim, a psoríase também. Pessoas que moram em locais extremamente frios, também tem essa possibilidade de desenvolvimento. Como ela é uma doença assim que não tem o caráter de desenvolvimento dela é desconhecido ainda. A gente sabe, como eu citei para vocês, de casos recorrentes, de casos que acontece quando você faz um estudo da doença, acontece em pessoas que moram em clima frio ou que têm algum problema emocional um pouco mais grave, que é passado de pai para filho, mas a gente não sabe realmente de onde se inicia, tá? Então, o que que acontece na pele? Nós temos lesões róseas ou avermelhadas, recobertas de escamas secas, é o que eu falei para vocês, esbranquiçadas e descamativas. Então, há essa descamação grande, e essa região onde tem essa lesão vermelha ou rosa, ela tem um crescimento ali anormal dos tecidos. Então, é um crescimento maior, uma fase proliferativa um pouco maior, com uma descamação menor, tá? Localização. Geralmente, existem vários tipos de psoríase, só que a 80% são bem características, onde? Couro cabeludo, cotovelos e joelhos. Ela pode dar na unha, ela pode dar nos olhos, dar na boca, bem marcado, mas geralmente é essa, couro cabeludo, cotovelo e joelho. Surge principalmente antes dos 30 anos e após os 50 anos, mas em 15% dos casos ocorre na infância. Geralmente, quando essa psoríase ocorre na infância, ela tem um caráter genético muito forte ali. Então, o pai tem, a mãe ou a avó tem, tá? Outros fatores como depressão, lesões, traumas, né? Acontece geralmente antes dos 30 ou após os 50 anos. Então, como eu disse para vocês, né? Ela tem preferencialmente afinidade pelo couro cabeludo, unhas, região tibial, cotovelos, joelhos e região sacral, né? O desenvolvimento dela é lento ou súbito, isso depende muito de caso para caso. Então, tem pessoas que vão desenvolvendo devagarzinho uma lesão, aí aparece outra, e isso vai desenvolvendo anos após anos. Geralmente, o desenvolvimento súbito vem depois de um trauma, né? Um acidente, que você tenha um trauma grande, ou a perda de alguém, ou algum trauma psicológico muito pesado. E aí aparece várias placas no corpo com um desenvolvimento muito rápido, né? Então, ele tem um prurido, acaba quando você coça demais, é como se minasse um pouquinho de água nas regiões daquela lesão. E também uma queimação. Algumas pessoas relatam que sente mais quente, uma sensação de queimação mesmo nessas placas bem delineadas, né? E o que que acontece lá dentro? Então, devido à resposta genética ou outros fatores, ocorre o que? Um crescimento celular anormal daquelas células na determinada região da rosácea. Tem um aumento da multiplicação celular normal, então é o que eu disse para vocês, aumenta mais ainda o crescimento celular daquela região. As células da pele são desnecessariamente criadas e empurradas para a superfície num prazo de 2 a 4 dias. Entendeu? Então tem a formação ali da pele anormal e ela já é empurrada para ser queratinizada, que é essa pele mais superficial que a gente tem. Só que numa quantidade muito grande, por isso que as placas, né, se formam e fica muito feio ali. Em excesso, as células se acumulam e começam a descamar.
Então, ó, olha como dá nas solas dos pés. Fica muito feio mesmo, gente. Dá realmente, ó, geralmente na região de joelho, de cotovelo, que são lugares de articulação, né? Então, ali é onde você dobra e estica a pele. Então, pensa comigo. É uma pele mais dura, mais enrijecida, num local de movimentação, num local que eu precisava de uma pele ali mais elástica, né? Mais nutrida. E aí ela fica rígida, onde acontece o quê? Que eu disse para vocês, ela quebra, ela se craquela, e é onde acontece a lesão em si. São lugares que a pessoa tem muito sangramento e é extremamente dolorido. É uma doença que vai e vem, tá? Porque a partir do momento que você desenvolveu ela, você não se livra mais dela, independente da causa inicial, né? Mas, por exemplo, na época de frio, ela tem muita resposta ao frio. Então, na época de frio, piora demais. Ou pessoas que têm o hábito, por exemplo, de tomar banhos longos e quentes, tem uma grande piora também, tá? E, como eu disse para vocês, é uma doença que o emocional está muito ligado ali, intimamente ligado a ela. Então, se você está num período tranquilo da tua vida, é uma doença que está super sob controle. Você não tem problema nenhum com ela. A partir do momento que o seu emocional já começa a se abalar, ela vai aparecendo com maior intensidade. Então, olha, no couro cabeludo, ela tem placas espessas, pruriginosas, tem uma descamação intensa, acaba afetando o bulbo do cabelo. Então, a pessoa ela tem perda de cabelo e um eritema profundo, né? Então, algumas placas com lesões profundas do couro cabeludo. São pessoas que, além de ter partes, tufos de cabelo sem, a pessoa também tem essa perda do cabelo e uma descamação. Então, parece uma caspa, só que a descamação é muito mais intensa e as placas muito maiores, tá? De descamação desse cabelo. E, em geral, é muito difícil você perceber que algumas pessoas têm psoríase na face. Geralmente não acomete, né, a face. Mas palmas e as plantas do pé acomete bastante e isso causa muito desconforto, tá? Por quê? Porque deixa grosso e seco. E como eu falei, pode rachar, principalmente no pé, tem grandes rachaduras que causam muita dor. E na mão também. E chega a ser uma sensação bem ruim. A pessoa também fica muito constrangida, por exemplo, de fazer um cumprimento, de dar as mãos e tudo mais. Então fica bem. Aí a pessoa fica com vergonha, o emocional piora, né? E aí a tendência da doença é piorar. Então, qual que é o tratamento, né? Ideal. Ah, não. Ó, isso aqui não faz parte desse slide, depois eu tiro. Aquilo lá não tem nada a ver. Como eu disse para vocês, a causa, a gente sabe, né, de algumas coisas que podem desenvolver a psoríase, mas a gente não sabe por que, na realidade. Do dia para a noite você desenvolve. Como eu falei, tem o fator hereditário e ela não é uma doença contagiosa. Pode afetar ambos os sexos, não tem preferência. Pode aparecer dos 27 aos 70 anos, desenvolve muito mais facilmente em lugares de clima frio ou por um estresse emocional. Tem uma preferência para a raça branca e durante a gravidez, quem tem a psoríase, ela tem uma grande melhora, a gente também não sabe o porquê, né? Então, as mulheres em fase gravídica, elas muitas das vezes não têm quase nenhuma lesão na pele. Já depois do parto, tem uma piora considerável, porque também ela não desenvolveu nada, né, durante esse tempo. Então, tem algumas patologias que podem confundir, né? Por exemplo, a psoríase com a dermatite seborreica. Só que a gente consegue ver que uma e outra tem características diferentes, né? Apesar de, quando a gente bate, assim, rapidamente no primeiro olhar, a gente pode ficar em dúvida entre uma e outra,
né? Então, a distribuição da psoríase, ela é numa superfície muito extensa. Já a dermatite, ela é bem marcada. Ela está na sobrancelha, ângulo nasolabial, região external e dobras, né? As escamas da psoríase são secas, brancas e brilhantes. E da dermatite é graxosa e fosca. Já, por exemplo, a remoção das escamas, a gente consegue e fica bem marcado um sinal de Auspitz, que é quando você retira, quando você faz o debridamento dessa escama da psoríase, né? Então fica ali bem marcado. Já da dermatite, a gente às vezes nem consegue fazer essa debridação. A psoríase tem um diagnóstico diferencial também. Por quê? Porque ela pode ser uma artrite psoriática ou ser confundida com aquela que a gente falou, a gota. Por quê? Porque a psoríase, lembra que eu falei para vocês, tem preferência, por exemplo, em cotovelo, tem preferência em joelhos, né? E isso causa muita dor. Mas 70% das pessoas acometem somente o sistema tegumentar. Outras psoríase acaba tendo um desenvolvimento de lesão interna das articulações. Então, incha, tem um edema muito grande, tem uma perda ali de cartilagem, por isso que às vezes ela pode ser confundida com artrite psoriática ou a gota, tá? Então, o que que a gente faz? A artrite aparece de 75% a 80% na população de forma branda, mais controlável, né? A gente observa apenas de 20% a 25% de forma moderada ou severa, tá? Então, são raríssimos os casos que a gente vê de forma severa, que é aquele acometimento assim que a pessoa fica enlouquecida. A branda, a pessoa convive com ela, tem que saber fazer os tratamentos, tem que ter os seus cuidados, mas dá para ter uma vida normal ali. Lógico que em períodos a gente vai ter umas crises que vai irritar um pouquinho mais a pele, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas a gente consegue ter uma vida tranquila, né? Então, a escolha do tratamento vai depender muito do tipo de psoríase, né? Qual o alcance, qual a gravidade dessa psoríase, né? A idade, principalmente, a condição do paciente. E a reação do paciente a tratamentos anteriores. Então, são pessoas que, quando tem a psoríase, ela passa por vários tipos de tratamento até que um dê certo. Por quê? Porque cada pele tem a sua característica. Cada pessoa desenvolve a psoríase de forma muito parecida, mas com as suas características próprias da pele da pessoa. Então, o médico ele tem que entender isso para que ele consiga o quê? Ter um tratamento efetivo, né? Mas, geralmente, como é a psoríase branda, ela tem o uso de corticoides, alcatrões, ácido retinóico ou ácido salicílico, né? Que vai fazer o quê? Os corticoides vão controlar um pouco essa proliferação celular inadequada. E o ácido retinóico e o ácido salicílico vai fazer o quê? Vai fazer uma descamação mais intensa dessa pele, não deixando se formar aquelas placas grossas. Pessoal, coloca os microfones no mudo aí, por favor. Numa psoríase, por exemplo, mais severas, aí você tem que fazer uma terapia de imunossupressores, né? Por quê? Porque o corpo entende que tem que produzir muito mais pele do que o normal. Agora vai saber por quê. Então, a gente, quando imunodeprime o nosso sistema, ele faz um controle do crescimento anormal dessa pele. E principalmente, como eu disse para vocês, a psoríase ela está intimamente ligada aos fatores emocionais, então a gente tem que fazer uma psicoterapia. Isso ajuda demais. Barra de axis, acupuntura, terapia, coaching, tudo isso ajuda a pessoa a ter uma vida mais tranquila, né? Dentro da fisioterapia, a gente pode fazer, por exemplo, sessões de relaxamento, sessões de massagem. Para quê? Porque isso ajuda muito também que a pessoa não fique
coçando o local. Porque quando a gente faz um relaxamento, uma massagem de relaxamento, a gente melhora a circulação, a gente melhora a qualidade da pele, a gente utiliza cremes que conseguem fazer uma hidratação melhor desse local de placas onde a pele é muito ressecada. A gente consegue, junto com a massagem, fazer uma aromoterapia, né? Trabalhando essa parte emocional do paciente também. Então, a gente tem bastante recurso aí. Nós temos algumas lâmpadas, né, que a gente chama de ultravioleta e infravermelho, que ajuda no fechamento das lesões dessas placas. Por quê? Porque a gente acaba machucando muito a pele por coçar, são regiões de extrema coceira. Então, a pessoa coça, 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 até ela se machucar. Coça com a unha, coça com faca, coça com objetos que tem ali perto. Por quê? Porque é uma coceira intensa mesmo. A gente costuma, às vezes, utilizar também, por exemplo, a crioterapia. Isso é naquela psoríase que afeta as articulações. Então, ela inflama a articulação, isso causa muito dor. E a mobilização dos tecidos, né, que a gente faz junto com as massagens, drenagem linfática, uma massagem modeladora e um deslocamento mesmo dos tecidos daquela região onde tem as placas em formação. A gente utiliza também muito uma técnica que chama ultrassom, né? Por quê? Porque ela diminui o processo inflamatório ali daquela região. E o laser como forma cicatrizante também, tá? Então, essa é um tipo de doença que acomete muita gente. Então, uma dica que eu dou para vocês, assim, não discriminem as pessoas que têm esse tipo de lesão, porque é muito impactante essa lesão que aparece nos casos mais graves ou quando a pessoa está em crise realmente. É impactante. Às vezes, por exemplo, ela está com uma roupa e de tanto coçar, sangra, a roupa fica marcada com placas de sangue. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela é fixa comigo, ela faz massagem semanalmente, então tem dias que ela chega lá, gente, ela está sangrando literalmente quase o corpo inteiro quando ela não está bem. E é o que ela fala, poucas pessoas aceitaram fazer massagem ou tratamento, porque às vezes tem nojo, né? Da pessoa tá sangrando, é uma pele mais grossa, é uma pele ressecada, né? É uma pele ruim ao toque. Então, essas pessoas têm muito problemas de relacionamento, tem muito problema, assim, até no dia a dia mesmo, de pessoas que têm nojo. Então, assim, vocês já conhecem a doença, sabe que não há problema nenhum. Então, a empatia é muito importante para esse tipo de paciente. Agora, só lembrando um pouquinho da herpes, nós estudamos um pouquinho, né, sobre a herpes genital no nosso sistema reprodutor, mas nós temos a herpes simples e a zoster, que acomete o quê? A nossa pele, o nosso sistema tegumentar, né? Então, a herpes simples é a mais comum e a maioria das pessoas teve contato ou tem contato com esse vírus e nós já temos ele implantado dentro do nosso corpo. E aí, quando a nossa resistência baixa, a gente desenvolve a herpes. Ela é um vírus que vive no corpo da gente, é o vírus da catapora. A maioria das pessoas já teve contato, a maioria das pessoas teve catapora. Ela tem aquele período da catapora que tem o seu desenvolvimento e tudo mais, e depois ela fica incubada dentro do nosso corpo. Pode-se passar uma vida inteira sem desenvolver uma herpes, tranquilamente, ou ela pode ganhar força quando a gente tem um período de resistência baixa e se desenvolver, tá? Em duas formas, a simples e a zoster. A zoster ela é um pouco mais agressiva, é uma herpes que se desenvolve na pele, mas que tem a sua ramificação nos nervos responsáveis pela inervação de pele e algumas partes do corpo, tendo como diferencial entre a herpes simples e a herpes zoster uma dor muito grande. Por quê? Porque acomete nervos. Então, a pessoa relata uma dor muito intensa e é necessário um tratamento um pouco mais forte na herpes zoster. A gente vai ver a diferença. Então, o que é uma herpes simples? É uma erupção aguda e autolimitada de vesículas agrupadas sob a base de eritematosa. Então, é uma bolinha que cresce na pele
Se ela estourar, ela infecta os poros ali que estão rodeando a primeira lesão, mas ela geralmente fica limitada a um pequeno espaço de pele. Então, a lesão dela, lógico, né? Se você não coçar, se você não espalhar e tudo mais, ela é uma lesão bem limitada, atinge um pequeno espaço de pele ali, também tem o seu tempo de duração, que é pequeno, né? E, infelizmente, é uma doença que pode ir e voltar. Então, cada vez que você passar por um estresse emocional, que a sua resistência baixa, você desenvolve a herpes. Por exemplo, meu marido tem muito a herpes ligada à ansiedade. Então, toda vez que a gente vai fazer uma viagem, seja ela por mais simples, você pode ter certeza que ele vai desenvolver a herpes. Tanto que nossas fotos de viagem, ele sempre está com herpes na boca. Por quê? Porque é um controle emocional que ele não tem. Algumas pessoas têm isso. Ou quando fica doente, né? Pega uma gripe ou alguma coisa, a resistência cai, a herpes está lá aparecendo, né? E ela é muito mais frequente em junções mucocutâneas. O que são essas junções mucocutâneas? É onde a gente tem mucosa e já dá um segmento para a pele. Exemplo, boca. Muitas das pessoas têm herpes na boca, mas ela pode dar no nariz, ela pode dar perto do olho, ela pode dar onde? Nos nossos órgãos reprodutores, né? Tanto no homem quanto na mulher. Então, a gente desenvolve bastante essa herpes nesses lugares. Ela também é chamada, essa herpes simples, de herpes labial. Por quê? Porque a maior ocorrência dela, em 80% a 90% dos casos, é na boca. Febre vesiculosa, herpes febril ou herpes progenital, tá? Então, todas essas denominações, vocês vão lembrar de quem? Dessa bendita herpes. Então, olha lá, ó. O que acontece? Primeiro, sai umas vesículas intradérmicas, né? Depois, elas migram para epiderme e aderme, através dos leucócitos. Por quê? Porque é uma patologia, é uma doença. Os leucócitos já vão para aquela região, para quê? Para combater aquele vírus. Depois, os leucócitos começam a combater esse vírus e formam o quê? Um exudato, um líquido, né? E mais algumas células desassociadas, formando embaixo o quê? No final, uma vesícula cheia de vírus, vírus ativo e vírus mortos. Por isso que quando estoura a bolha da herpes, ele vai lá e infecta um poro lateral que não estava infectado. E aí pode acontecer de aumentar essa herpes. Tá? Por isso que não deve coçar, não deve estourar essas bolinhas, essas vesículas, que elas vão regredir se a gente não mexer. Mas, na maioria dos casos, principalmente por ser uma região de boca, a gente acaba tendo o quê? Ó, um rompimento dessa vesícula, tá? E depois do rompimento dessa vesícula, quando o vírus vai se tornando mais inativo, ela forma uma crosta flocosa, a evolução, e geralmente vai para descamação, para epitelização. E aí é restabelecido ali aquele tecido, tá? Ela é contagiosa, sim, como eu disse para vocês, quando? Do quinto ao oitavo dia que já se inicia a herpes. Local mais comum, os lábios, tá? Então, nós temos a herpes simples, que também pode ser, ó, na vagina, como eu disse para vocês. Ela aparece de 3 a 7 dias após o contágio. A pessoa desenvolve febre, cefaleia e sente mal-estar, bastante. Dói e queima na região, principalmente ao urinar, né? Mas de 2 a 6 semanas ela tem a sua cura. Algumas mulheres desenvolvem essa herpes durante o período de gravidez, e aí pode acontecer de, durante o nascimento, a pessoa estar naquele período de infestação ou infecção do vírus, e isso acaba passando para o bebê. Como eu disse para vocês, é uma doença contagiosa, e aí, se é o parto normal, por onde vai passar o bebê
é a região que está o vírus ativo ali. E o bebê, pela sua fragilidade, acaba pegando, né? E a gente chama aí de herpes simples neonatal. Ela é contraída através do útero, né? Quando ela é uma herpes contraída durante o desenvolvimento do bebê, essa herpes pode subir, lesar o útero inteiro e às vezes causar uma anomalia, né? Uma lesão congênita nesse bebê. 70% das mães são assintomáticas no parto, às vezes ela nem sabe que tem, né? E 30% são adquiridos ali, ó, através do canal do parto infectado. Então, às vezes, não atingiu a criança. Ela está com a herpes, mas não atingiu a criança. Mas no momento do parto, a criança passa por ali e pega essa herpes, tá? Se ela foi adquirida no parto, até não tem grandes problemas. O problema é quando ela é adquirida durante o seu desenvolvimento, né? Então, a herpes simples, aquela bucal mesmo, ela é recidivante, como eu disse para vocês, ela volta. Ela ocorre durante algumas doenças febris, como eu disse para vocês, baixou a imunidade, a bendita aparece. Ocorre no local da infecção primária, então, geralmente, aonde você teve a primeira lesão de herpes, ela sempre volta para o mesmo lugar. Raramente ela se desenvolve em outro, sempre no mesmo local. Ela possui um número baixo de lesões, tem poucos sintomas e a cura é espontânea. Às vezes, se você não fizer nada, o seu corpo mesmo vai combater e você vai se curar, tá? Então, outro tipo é a herpes genital, né, que é um distúrbio psicossocial difuso. Muita gente passa essa herpes sem saber. Homens, acontece no pênis e na uretra, na mulher nos lábios, na vulva, no clitóris e no colo do útero. Ela tem uma cura e não deixa nenhuma cicatriz, também no seu período pequeno, e também pode haver, como eu disse para vocês, a recidivas, né? Existem alguns outros tipos de herpes que eu vou mostrar para vocês, por exemplo, paroníquia herpética, é uma infecção na ponta da polpa da ponta dos dedos. Então, a herpes, ela dá aqui, um pouco diferente, mas dá. Ou a ceratoconjuntivite herpética, é uma infecção no olho devido a um vírus da herpes, só que aí ela tem uma lesão um pouco mais grave do que a herpes comum. E essa é uma das causas mais comuns de cegueira nos Estados Unidos, gente. Lá tem uma proliferação muito grande desse tipo de vírus no local que ele se instala, e a reação que ele tem nesse tipo de mucosa acaba lesionando também o nervo óptico, né? E causando cegueira, sim. É muito sério isso. Então, o diagnóstico diferencial é a herpes genital, ela pode ser confundida com o cancro sifilítico. A herpes labial também pode ser confundida com o impetigo, que é bem diferente. O impetigo, as lesões são muito maiores e com características bem diferentes. E a herpes simples pode ser confundida com a herpes zoster. É muito parecido o tipo de lesão. A diferença é que a herpes zoster ela é muito mais profunda, causa um grau de lesão maior, se espalha mais rapidamente, com uma grande quantidade de tecido e dói pra caramba, né? Essa é uma das grandes diferenças de um para o outro. Então, o tratamento, né? Encurtar o ataque, como? Por quê? Porque se você tem uma baixa resistência sempre, você vai ter sempre lesão. Então, a gente tem que prevenir essas recorrências, né? No caso da herpes genital, preservativos e espermicidas, medicamentos a ser utilizado, a maioria, aciclovir, que é o inibidor da polimerase de DNA do herpes vírus. Então, ataca o vírus em si. O mais indicado é a aciclovir. E a gente usa na fisioterapia o laser, para quê? Para fechar essas lesões mais rapidamente, tá bom? Então, esse é o laser, ó, como a evolução é mais rápida, certo? Pessoal, vai cair minha aula aqui, 5 minutinhos de água, enquanto eu organizo a gravação da aula, e nós já voltamos. Tudo bem?